Hoje a gente vai desvendar um dos maiores mistérios da vida financeira de quem mora no Brasil. Afinal, por que os juros aqui são tão altos? E para a gente entender isso, a nossa jornada não começa lá em Brasília, nem na Bolsa de Valores, mas sim num lugar bem mais familiar para todo mundo. Pensa numa cena do dia a dia, uma ida ao supermercado. A gente vai lá, coloca o básico no carrinho. Arroz, feijão, o café de sempre, talvez um pão. Coisas normais, sabe? Só que aí, quando chega no caixa, vem aquele susto. A conta deu bem mais do que a gente esperava. Aí a gente respira fundo, passa o cartão de crédito e já pensa, bom, depois eu resolvo isso. O problema é que o depois sempre chega, e ele vem com juros. É nesse momento que a grande pergunta aparece. Como assim o cartão de crédito pode cobrar juros de mais de 400% ao ano? A resposta para isso, olha, revela quem de fato manda no nosso dinheiro. Ok, vamos mergulhar nisso. Aquele susto no supermercado não é um acaso, não. Ele é o resultado de uma engrenagem que a gente não vê, mas que é super poderosa e move a economia inteira. A famosa taxa de juros. De um jeito bem simples, o que é o juro? É o preço do dinheiro. É o quanto custa para usar um dinheiro hoje, que na verdade a gente só teria amanhã. Pensa que é tipo um aluguel que se paga pelo privilégio de comprar algo agora. E aqui tem um ponto que é fundamental. Juros são, na prática, uma medida de confiança. Quanto mais incerto, quanto mais arriscado o futuro parece, mais caro fica esse aluguel do dinheiro. A desconfiança custa caro e o preço dela é o juro alto. Certo, então se o juro é um preço, quem é que define o valor de partida? Quem controla essa torneira que pode tanto irrigar quanto secar a economia inteira? Bom, esse papel é do Banco Central. E a ferramenta é a taxa Selic. A Selic é, vamos dizer, a mãe de todos os juros. Ela é a taxa base, a referência para todas as outras taxas que existem, desde o financiamento de um carro até o quanto rende a poupança. A Selic funciona como um pedal duplo. Quando o Banco Central sobe os juros, ele está pisando no freio da economia. O crédito fica mais caro e a ideia é desestimular o consumo. Agora, quando ele baixa os juros, está pisando no acelerador. O dinheiro fica mais barato para aquecer a economia. Entendi. Mas por que o Banco Central brasileiro parece viver com o pé no freio? Basicamente, existem dois grandes motivos que explicam por que o nosso juro é tão alto. O primeiro grande motivo é a luta contra um velho conhecido, a inflação. Quando os preços disparam, o nosso dinheiro perde valor. Todo mundo sente no bolso. Para segurar essa onda, o Banco Central sobe os juros. É um remédio amargo, eu sei. Ele desacelera a economia, mas é o que se faz para curar a febre perigosa da inflação. O segundo motivo é um pouco mais complexo. É a falta de confiança. O Brasil, historicamente, tem um problema de gastar mais do que arrecada. E isso gera o quê? Desconfiança em quem empresta dinheiro para o governo. Para topar correr o risco, os investidores exigem juros maiores como compensação. É como se o país tivesse, sabe, um score de crédito baixo no mercado mundial. Beleza, a Selic está mais clara. Mas como que uma taxa que é definida lá em Brasília vira aquele juro absurdo do cartão de crédito? Isso é um efeito dominó, e a gente vai ver agora como cada peça cai. Pensa no juro que a gente paga como se fosse um bolo de várias camadas. A base, a massa do bolo, é a Selic. Aí por cima os bancos colocam seus custos, o lucro deles e, claro, uma camada bem grossa para cobrir o risco de alguém não pagar, o famoso calote. Cada camada vai deixando o bolo maior, e o que chega pra gente é o bolo inteiro. E essa soma de camadas, bom, ela nos leva a números que assustam. No crédito rotativo do cartão, a taxa anual pode passar de 400%. Isso quer dizer que uma dívida de R$ 1.000 vira 5.000 em só um ano. É surreal. E por que é tão caro assim? Porque o empréstimo do cartão é o mais arriscado de todos para o banco. Não tem garantia nenhuma, não tem um carro, uma casa, é só promessa de que a pessoa vai pagar. Num país onde muita gente não consegue pagar as contas, o risco vai lá para cima e o juro também. Toda essa dinâmica de juro alto, inflação e desconfiança acaba criando uma armadilha, sabe? Um ciclo vicioso que parece impedir o país de crescer de um jeito mais estável e constante. E o ciclo funciona mais ou menos assim, ó. O governo gasta muito, o que cria um risco de a inflação subir. Para controlar, o que o Banco Central faz? Sobe os juros. Com juro alto, a economia para e o governo arrecada menos impostos. E aí, para tentar fazer a economia girar de novo, o governo volta a gastar e o ciclo recomeça. É como dirigir um carro acelerando e freando ao mesmo tempo. Não sai do lugar. A grande diferença para os países mais ricos e estáveis está exatamente aí.
Onde existe confiança nas instituições, onde tem disciplina nos gastos, os juros são baixos. Agora, onde tem risco, incerteza, instabilidade, os investidores cobram um prêmio maior por isso. E os juros vão para a lua. No fim das contas, o juro alto é o preço da nossa desorganização como país. Entender o problema é o primeiro passo, mas o mais importante é saber o que fazer com essa informação. Como é que dá para navegar nessa correnteza de juros altos e, quem sabe, até virar o jogo? A saída passa por 4 passos bem práticos. Primeiro, entender de verdade quanto custa o crédito. Segundo, mudar a relação com o consumo, não comprar o que não dá para pagar. Terceiro, que é essencial, criar uma reserva de emergência. Quem tem dinheiro guardado não precisa de crédito caro no aperto. E por último, investir. Fazer os juros trabalharem a favor e não contra. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. Os juros são como uma faca de 2 gumes mesmo. Ou eles te cortam feio, se você deve, ou eles te protegem e te ajudam a crescer, se você investe. A escolha de qual lado da faca ficar é decisiva. Então, da próxima vez que chegar a fatura do cartão, vale lembrar que cada número ali conta uma história. Uma história sobre economia, sobre política, sobre confiança. E entender essa história é o primeiro passo, o mais importante de todos, para a gente se libertar do controle que ela tem sobre a nossa vida financeira. E o ponto final é este: não saber como o sistema funciona é o verdadeiro custo, é o que sai mais caro. Porque quem entende as regras do jogo, essa pessoa deixa de ser só uma peça no tabuleiro. Ela passa a ser um jogador, com o poder de tomar as melhores decisões para o próprio futuro.